Definido o confronto da Libertadores, Abel Ferreira fala sobre a rivalidade com o Flamengo, que, aliás, tem tempero pra lá de sobrando, viu, galera? Tem muita coisa. Rossi, decisivo em 40% dos jogos do Flamengo. Realmente tem se destacado demais, não? Ortiz justifica o choro após a classificação. Comebol quer aumentar a punição de Gonçalo Plata. É, amigos. E preparação do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Sport. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Ontem, acho que a realidade se fez presente no confronto entre Palmeiras e LDU. A gente muitas vezes até entende como sendo diferente, mas dá para notar que esses times que jogam na altitude têm força dentro de casa. Fora de casa, nossa, é melhor nem falar sobre o tema. Bom, esse jogo que vai acontecer em 29 de novembro no Peru, mas que ainda pode ter mudança de local, vem cercado de ingredientes, amigos. Primeiro, o Brasil já empata com a Argentina em número de conquistas, 25-25. Quem for o campeão, que espero sejamos nós, será o clube brasileiro com maior conquistas na competição. De 2019 para cá, a rivalidade se fez presente e a hegemonia também. Afinal de contas, só dá time brasileiro conquistando o torneio, que é o principal da América do Sul, e a gente não tem dúvidas disso. Só para constar, o maior campeão da competição é o Independiente, com 7 títulos. E em segundo vem o Boca Juniors, com 6. Estamos chegando. Estamos chegando. Devagar, vai chegando lá. É de degrau em degrau, né? Galera, a realidade toda é uma só. A América do Sul vai parar para esse confronto. Nos últimos anos, a gente tem visto a rivalidade entre Flamengo, Palmeiras, Palmeiras e Flamengo só aumentando, independente de tabu que a gente menciona em jogos do Maracanã. Fato é, os confrontos, eles são iguais, os jogos são complicados e a palavra respeito é a que predomina nessa situação e nesses jogos. O Abel Ferreira, logo após o jogo, falou primeiro sobre a classificação. Depois, ele começou falando de Flamengo. E ele disse o seguinte: é um grande rival com grandes jogadores. Espero que seja uma grande final. A gente queria estar lá. Era o que mais queríamos. O Flamengo chegou pela qualidade, pela organização, por sua estrutura. Quem chega à final, chega por mérito. Em outro momento, ele admitiu o sentimento de rivalidade. É um dos rivais. Eu já falei sobre a relação do futebol brasileiro, tem muito boas equipes. O Cruzeiro é uma excelente equipe, mas, falando da Libertadores, são duas equipes competitivas e competentes. Galera, tem como ser diferente? Acho que não, eu acho que falando de Libertadores não existe tabu, não existe retrospecto, a gente está falando de uma competição totalmente diferente. Final de Libertadores parece que se torna uma outra competição, né? E você mencionou sobre o jogo ser em Lima, o Samir Chaldi, tá, galera? Ontem, após o jogo do Palmeiras, deu uma declaração dizendo que se Flamengo e Palmeiras quiserem, que a CBF pode tentar aí trazer esse jogo pro Brasil. Vamos ver, eu acho que é possível, né? E além de tudo, por se tratar de 2 clubes nacionais, seria até bacana, não? Eu acho. Em termos de logística para torcedor, custos
tudo isso iria diminuir, inclusive. Vocês querem um pouquinho mais de tempero para a gente finalizar esse retrospecto? Ai. Nos últimos anos, essa será a quarta final entre os dois. Sabendo que em 2 confrontos pela Supercopa, o Flamengo venceu uma e o Palmeiras venceu outra. E houve também um confronto na final de Libertadores, que os amigos devem lembrar, que tem um cidadão que hoje está no Palmeiras, falhou e acabou entregando o título para o Palmeiras. A gente conseguindo a conquista desse título, fica tudo igualado. Seria uma Supercopa para cada, uma Libertadores para cada. Assim, 2 bicudos não se bicam, não teria discussão. Tava tudo certo. É assim que tem que ser? É assim que tem que ser. Então, vamos trabalhar com essa cabeça, amigos. Ai, dia 29 de novembro. A verdade toda é uma só. Só coroa quem trabalha sério, quem tem o seu orçamento em dia e quem quer. Tem que querer, assim chega. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Mengão está garantido em mais uma final de Libertadores, a quinta da sua história. Depois de vencer por 1-0 o Racing no Maracanã, o time do Felipe Luiz segurou o resultado fora de casa e carimbou aí a vaga para essa decisão. E o grande herói da noite foi ele, o goleiro Agustin Rossi. Ele fez pelo menos 2 defesas incríveis e foi um dos principais responsáveis por segurar a pressão do Racing, principalmente depois da expulsão do Plata, quando o Flamengo ficou com 1 a menos em campo. Nos acréscimos, o Vieto teve a chance de empatar, mas o Rossi estava lá, cresceu no lance e evitou o gol que levaria o jogo para os pênaltis. Aliás, o goleiro argentino vem sendo um dos grandes nomes do Flamengo nessa Libertadores, tá, galera? No jogo de ida no Maracanã, ele já tinha feito uma defesa fundamental numa cabeçada de Martínez, quando o placar ainda estava 0-0. Na fase anterior, nem preciso falar, né? Ele brilhou novamente, pegou 2 pênaltis e foi decisivo na eliminação do Estudiantes. E se nas oitavas ele foi pouco exigido, na fase de grupos ele também teve o seu momento de herói. Foi contra o Táchira, que ele fez uma baita defesa nos acréscimos e impediu uma eliminação precoce do Flamengo na competição. Segundo um levantamento realizado, galera, as defesas do Rossi foram essenciais em quase 40% dos momentos decisivos do Flamengo na Libertadores. Que é isso, hein? Que números são esses? Ele tá vivendo, é verdade, uma fase incrível e a gente espera que ele siga assim, ou que seja melhor, né? Que continue se destacando cada vez mais. É um baita de um goleiro. No último jogo, inclusive, apesar de, se for pegar pelos números, foi um verdadeiro bombardeio que o Racing implementou contra o Flamengo, em cruzamentos à área, com efetividade ou perigo, poucos. Mas, sim, o Rossi tem sido sensacional, fenomenal, e apesar de o Flamengo ter a sua meta pouco atingida, quando necessário, o goleiro está sempre lá para nos salvar. Que bom! Seguindo com as notícias, galera, a situação é a seguinte. Existem questionamentos e quem pense de uma forma ou de maneira diferente com relação à expulsão de Gonçalo Jordi Plata Jiménez. Pois é, por quê? Uns colocam como injusta, outros entendem como sendo correta. A verdade toda é que, independente de atitude correta do árbitro ou o Plata não ter feito nada, não muda o contexto, porque o jogador foi expulso, prejudicou o Flamengo naquele instante, todo mundo lembra do que aconteceu, aquele sofrimento geral. Para por aí? Não para. Segundo informações, a conduta chamada de violenta de Plata pode ter ainda desdobramentos. Pois é. Por quê? Segundo a Conmebol, foi deliberado o soco na genitália do adversário na partida. Eu entendo que tem que ser analisado esse lance por completo para se chegar a um julgamento. Tinha que ser uma câmera frontal ali. Exatamente. Naquela câmera não dá para ver nada. E ainda existe essa deficiência nas câmeras da Conmebol que não abrangem o campo todo. Até para impedimento a coisa é sempre um pouco esquisita, né?
Continuando, o expediente foi aberto por infração ao artigo 14.1, letra C, que fala sobre suspensão por pelo menos 2 partidas na competição ou por um período específico por conduta violenta contra jogadores ou qualquer outra pessoa presente na partida. O Flamengo, por sua vez, analisa todas as informações e situações e poderá entrar com medidas com relação à punição. E até mesmo a Ju havia comentado que estava circulando um burburinho de que o Flamengo poderia recorrer da expulsão. E, particularmente, acho que seria correto, porque foi injusta. Justamente por isso que eu mencionei, tá, galera? O Flamengo vai tentar ou pode tentar isso porque a imagem não é clara. O jogador do Racing está de costas, né? E não pega por completo o lance na câmera em questão. Não sei, é meio estranho isso aí. E a única coisa analisada foi a atitude do Plata. Tinha que ter pego todo o contexto, desde Sim. a hora que o jogador do argentino puxa o cabelo do Plata. Isso parece que não teve importância nenhuma. O que tá errado, galera. Lance completo, pelo amor de Deus. Em vários momentos eles pegam um lance que aconteceu 2 minutos atrás, porque nesse não, né? Lamentável. Bom, galera, seguindo com as notícias, no jogo de quarta-feira, assim que o árbitro chileno Piero Massa apitou o fim da partida, uma cena chamou a atenção. Não sei se todos notaram isso. Léo Ortiz começou a olhar para o nada, depois colocou as mãos no joelho e desabou em lágrimas. Emoção por chegar à final da Libertadores? Claro que sim, né, galera? Mas também tinha um outro motivo por trás disso. O zagueiro se sacrificou para estar em campo no cilindro de Avejaneda. Ele sofreu um estiramento no tornozelo direito pouco antes da partida de ida contra o Racing no Maracanã. Ele ficou fora daquela partida, mas não queria perder a chance de jogar uma semifinal de Libertadores, que para muitos, galera, pode ser uma chance única, tá? Depois do jogo na zona mista, ele explicou toda essa emoção. Ele disse assim: logo que fiz o raio-x depois do jogo contra o Palmeiras, eu vi que não tinha fratura e falei, preciso jogar um desses jogos da semifinal. Já tinha dito para minha família, não sei o que vou fazer, não sei o que vou tomar, o que vou recuperar, mas tenho que estar lá. Fiz uma força enorme para estar no primeiro jogo, nem que fosse no banco, só para participar desse momento. Espero voltar muitas vezes a esse lugar, mas não sei quando teria outra chance. Então valorizo muito esse momento. Mesmo se as coisas não tivessem dado certo, teria valido a pena, porque fiz o que o meu coração mandou, disputar essa semifinal pelo Flamengo. Galera, até arrepia, que bacana essa declaração do Léo Ortiz. É um exemplo de entrega e paixão por vestir a camisa do Flamengo. Muitos tentam, poucos conseguem. A verdade é essa. Bom, galera, e para finalizar, hoje o Mengão encerra a preparação para o jogo de amanhã contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. No treino de hoje, inclusive, Felipe Luiz deve definir aí o time que vai a campo. Desejamos um bom treino para o Mengão e, como sempre, que o Felipe faça as melhores escolhas para essa partida. E que o time entre em quinta marcha, por favor. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente sexta-feira a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.